Eu sou Horácio e esse é o História de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias de terror. E fazem anos que eu não faço isso, meu Deus. Eu tava até com saudade. Sem enrolação, enquanto eu estiver lendo as histórias, não vai estar acontecendo absolutamente nada na tela. Então tu pode usar esse vídeo pra, sei lá, tentar dormir, estudar, jogar o teu joguinho, fazer qualquer coisa e só me deixar aqui de canto contando uma historinha de terror pra ti. A história de hoje é: se você ouvir parado na encruzilhada, já será tarde demais. E bora lá. Eu não era o melhor assassino de aluguel do mundo, mas era bom o suficiente. O suficiente para que as pessoas me encontrassem sem anúncios, sem cartão de visitas, sem um site. Elas ouviam rumores. Um amigo de um amigo conhecia alguém que me conhecia. Sempre foi assim. Uma das coisas mais estranhas sobre ser um assassino de aluguel é que você não precisa de marketing. Você só precisa ser bom no que faz. A notícia se espalha. Se você é ruim, a notícia se espalha ainda mais rápido. De qualquer forma, as pessoas te encontram. Eu já fazia esse trabalho há anos. Tempo suficiente para construir uma reputação. Tempo suficiente para que, quando alguém batesse a minha porta de surpresa, geralmente não estivesse tentando vender nada. Eles queriam que alguém fosse embora. As pessoas costumam imaginar que os assassinos passam as noites lutando contra a culpa. Talvez alguns realmente passem por isso. Eu nunca passei. Eu matei muitas pessoas por dinheiro. Essa era a verdade. Simples assim. O dia em que você começar a se autodenominar herói será o dia em que você se tornará mais perigoso do que as pessoas para quem você está apontando uma arma. Isso não significa que eu não tivesse uma moral. Tudo no mundo tem uma moral. Mas a minha era um pouco mais baixa do que a das outras pessoas. Eu nunca matei crianças. Eu nunca torturei pessoas e eu não gostava do trabalho. Além disso, a vida ficou mais complicada. Esse casal chegou numa terça-feira. O marido bateu 2 vezes na porta. A esposa ficou ao lado dele, olhando para o chão. Convidei-os para entrar e ofereci café. Nenhum dos dois tocou nele. O marido parecia exausto. A esposa parecia arrasada. Não triste, não zangada, arrasada. Eu já tinha visto sofrimento suficiente ao longo de anos para reconhecer a diferença. Por fim, o marido deslizou uma fotografia pela mesa. Esse homem, na casa dos 40 anos, sorriu para mim. Um sorriso que imediatamente me fez ter antipatia por ele. O que ele te fez? Eu perguntei. A esposa finalmente falou. Ele machucou a nossa filha. O quarto ficou muito silencioso. Havia provas. Assenti a cabeça. Havia testemunhas. Assenti novamente. As acusações foram retiradas. É claro que sim. O dinheiro tinha o poder de fazer os problemas desaparecerem, principalmente quando esses problemas estavam vestidos com ternos caros. Para ser honesto, eu teria feito de graça. Não porque eu seja uma pessoa boa. Pessoas boas não atiram em estranhos por dinheiro. Mas todos têm limites. E homens que machucam crianças ultrapassam os meus. Meus honorários são 5.000. O marido piscou. Só isso? Poderíamos dizer que é um desconto, por falta de moralidade. Pela primeira vez, desde que entrou no meu apartamento, ele quase sorriu. Quase. Passei a semana seguinte observando o alvo. Aprender as rotinas era 90% do meu trabalho. Matar em si era fácil. O homem saía para trabalhar todas as manhãs às 8 horas. Voltava para casa por volta das 9. Bebia demais, falava muito alto, sua namorada parecia muito mais jovem do que ele. Todos os sábados à noite, ela saía por volta das 9 e só voltava depois da meia-noite. O padrão se repetiu 2 vezes. Era tudo o que eu precisava. No sábado seguinte, estacionei a 2 ruas de distância e percorri o resto do caminho a pé. Sem câmeras, sem segurança, sem testemunhas e, sinceramente, algumas pessoas tornaram o meu trabalho constrangedoramente fácil. Bati na porta. Quem é? Gritou a voz de dentro. Bati novamente. Passos se aproximaram. A porta abriu. O homem pareceu irritado, depois confuso, depois assustado. Atirei nele uma vez no peito. O silenciador reduziu o som a um pouco mais que uma tosse. Ele cambaleou para trás,
Atirei nele novamente antes que caísse no chão, no lugar onde lhe doeria mais e lhe roubaria qualquer resquício de orgulho que ainda lhe restasse. O segundo tiro não era necessário, eu sabia disso, mas às vezes o profissionalismo e a opinião pessoal se sobrepõem. Essa foi uma das vezes. Saí antes que o corpo parasse de se mexer. A viagem de volta à casa deveria ter transcorrido sem incidentes. Em vez disso, mudou minha vida. A cerca de 30 minutos da cidade, cheguei em um cruzamento e vi alguém parado no meio dele. Não estava andando, não estava atravessando, estava parado, esperando por mim. Pisei no freio bruscamente. O rapaz parecia jovem, um moletom com capuz, calça jeans, mãos nos bolsos, normal. Pelo menos até olhar para mim. Aí reparei nos seus olhos. Havia algo profundamente errado neles. Não fisicamente, eram apenas calmos demais. Como se ele soubesse como cada conversa terminaria antes mesmo de começar. Saí do carro. Saia da frente! O estranho sorriu. E aí, John? Meu estômago embrulhou. Eu não o conhecia, mas ele me conhecia. Na minha área de atuação, isso raramente era uma boa notícia. Minha mão imediatamente foi em direção à pistola. Um segundo depois, eu estava encarando uma banana. Pisquei, olhei para a banana, olhei para ele, olhei de novo para a banana. Que porra é essa? O estranho riu. Ah, John, você não vai precisar do seu brinquedo. Pela primeira vez em anos, senti-me genuinamente nervoso. Quem é você? Ele deu uma risadinha. Inferno. Essa palavra me persegue todos os dias. O silêncio se prolongou. Finalmente ele suspirou. Bem, John, estou aqui para lhe fazer uma proposta. Não aceito ofertas de estranhos que aparecem do nada. Virei-me para voltar a direção ao meu carro, mas eu não conseguia me mexer. Não metaforicamente, literalmente, meu corpo simplesmente se recusava a obedecer. O estranho deu de ombros. O que posso dizer? Eu realmente queria sua atenção. Foi nesse momento que parei de fingir que ele era um humano normal. Certo, eu disse lentamente. O que exatamente é você? Seu sorriso se alargou. Agora sim. Estamos fazendo as perguntas interessantes. Ele se aproximou. Diga-me, John, quanto tempo você acha que pode continuar fazendo o que faz antes de acabar na prisão? Dei de ombros. Não sei, por um tempo, provavelmente. E se eu lhe dissesse que isso nunca aconteceria? Isso me chamou a atenção. O que você quer dizer? Amizade. Eu ri. Ri mesmo, porque foi uma proposta ridícula. Amizade? Entre outras coisas. Ele inclinou a cabeça. De vez em quando, eu vou te dizer um nome. E então, eu perguntei. Você os mata. É isso? Eu perguntei. É, isso aí. Quer dizer, você já está fazendo isso, não está? Também pagarei seus honorários habituais, se isso for um problema. Ele não estava errado. Eu já matei pessoas. Isso não me levaria para um lugar novo. Me pedia para continuar sendo exatamente quem eu já era. Você está se perguntando onde está a pegadinha. Sempre é uma pegadinha. Claro que sim. E o que é? Perguntei. O sorriso dele voltou. Você vai descobrir eventualmente. Eu deveria ter ido embora. Em vez disso, estendi a mão. Então, temos um acordo? O sorriso do desconhecido tornou-se quase infantil. Sim, temos. Apertamos as mãos. Sua pele estava incrivelmente quente e incrivelmente fria ao mesmo tempo, como segurar fogo e gelo juntos. Me afastei rapidamente. Um relâmpago iluminou a estrada. Pisquei e ele tinha sumido, completamente desaparecido. A estrada estava vazia, como se ele nunca tivesse estado ali. 2 meses depois, ele apareceu em minha cozinha. Quase derrubei o café. Bom dia, John. Ele estava sentado à minha mesa. Diante dele havia um envelope vermelho e já nem estava mais surpreso. Invadir a casa dos outros é falta de educação. Falei educadamente. Tecnicamente, eu não quebrei nada. Ele respondeu e então empurrou o envelope vermelho em minha direção. Sua primeira tarefa. Dentro havia uma fotografia e um endereço. Nada mais. O alvo era um traficante de pessoas. Um verdadeiro monstro. Eu o matei.
2 meses depois, chegou outro envelope, depois outro, e anos se passaram. Os nomes continuavam a surgir: assassinos, traficantes de pessoas, abusadores, líderes de gangues violentos, o tipo de gente cuja morte tornava o mundo um lugar mais tolerável. E, fiel à sua palavra, eu nunca fui pego. Testemunhas esqueciam os detalhes. Câmeras de segurança apresentavam defeitos. Provas desapareciam. Certa vez, um policial passou de carro por mim enquanto eu carregava um rifle no meu carro. Ele olhou 2 vezes. O estranho cumpriu a sua promessa. Infelizmente, as promessas costumam ser mais perigosas do que mentiras. A primeira vez que algo pareceu errado foi 6 anos depois do início do nosso acordo. O alvo era um jornalista. Nada em comum, mas ninguém tinha me contratado. O nome tinha vindo do diabo, como sempre. Investiguei-o, um hábito que nunca abandonei completamente. Não era um criminoso, apenas um jornalista fazendo perguntas sobre uma série de desaparecimentos. Assim, terminei o trabalho. Em seguida, apareceu um advogado, um professor, um padre. A maioria das pessoas pensa que a curiosidade mata os gatos. O que elas não mencionam é que ela também arruína as pessoas. O advogado havia representado pessoas que alegavam ter escapado de acordos estranhos. O professor havia passado anos pesquisando pactos sobrenaturais, e o padre havia ajudado pessoas a se libertarem deles. O jornalista vinha investigando desaparecimentos ligados aos 3. De repente, o padrão tornou-se impossível de ignorar. Nenhum deles estava conectado ao outro. Eles tinham apenas uma ligação. Na próxima vez que o diabo apareceu, eu estava esperando. Ele apareceu do nada em minha sala, sentou-se no meu sofá sem pedir permissão, como sempre. Olá, John. Quem é você? Eu perguntei. E ele sorriu. Nós nos conhecemos há anos e essa é ainda a sua pergunta? Responda. Então ele se encostou. Lúcifer, Satanás, Diablo, a estrela da manhã, o adversário, o tentador. Então ele fez uma pausa. Provavelmente estou esquecendo de alguns. São muitos nomes, eu disse. Quando se tem a minha experiência, as pessoas acabam se tornando criativas. Eu esperava sentir algo dramático. Medo, choque, incredulidade. Em vez disso, eu fiquei apenas sentado. Depois de tudo o que eu vi fazer ao longo dos anos, aquela resposta não foi particularmente difícil de assimilar. Você está me usando. O diabo riu. Claro que sim. Você poderia ter contratado qualquer pessoa. Eu disse. Eu poderia ter feito isso, realmente. Ele respondeu. Então por que eu? Eu questionei. E mais uma vez o diabo riu. Você é bom nisso. Odiei o quão razoável aquela resposta soava. Então fiz a pergunta que me incomodava há meses. Há quanto tempo você vem interferindo na minha vida? O sorriso se alargou. E ali estava a pergunta que ele estava esperando. A encruzilhada não foi o começo disso, né? E essa história começou antes. Foi meu primeiro cliente? O homem que me apresentou esse negócio? Quando foi? E o diabo deu de ombros. Isso faria diferença? Eu odiei aquela resposta. Porque parte de mim sabia que ele estava certo. 10 anos, 20 anos, minha vida inteira. Que diferença faz o número? Pela primeira vez em anos, eu não estava me perguntando o que o diabo queria. Eu me perguntava quais partes da minha vida realmente me pertenciam de fato. E quais partes eram dele. Uma semana depois, chegou outro envelope vermelho. Dentro havia uma fotografia, um endereço e um nome. Arthur Hale, 65 anos, proprietário da livraria e aposentado. Passei 1 mês investigando ele. Nada. Nenhum crime. Nenhum segredo. Nenhuma vida oculta. O homem tinha apenas uma pequena livraria e alimenta gatos de rua. O mais perigoso nele provavelmente era, sei lá, o colesterol. Visitei-o 3 vezes. A cada vez, minhas desculpas se esgotavam mais rapidamente do que a anterior. Arthur nunca pareceu suspeito. Pelo contrário, parecia estranhamente contente, como se tivesse feito as pazes com a vida há anos. Certa tarde, eu fiz uma pergunta.
Você acredita que as pessoas podem mudar? E Arthur sorriu. Depende do que elas estão deixando para trás. E se eles tiverem feito coisas horríveis? Perguntei. Os seus olhos se demoraram em mim por segundos a mais do que eu gostaria. Depois, ele voltou a organizar os livros. Acho que as pessoas podem fazer escolhas diferentes amanhã do que fizeram ontem. Não sei por que essa resposta ficou na minha cabeça, mas ficou. Naquela noite, o diabo apareceu, sentado em meu sofá, bebendo meu uísque. Por que ele? Eu perguntei. E o diabo olhou para a fotografia do Arthur. Então sorriu, porque ele disse não. Não ao quê? Perguntei. Para mim, o quarto ficou muito silencioso. Quando? Há cerca de 50 anos. Eu fiquei olhando para ele. E você esperou por esse tempo todo? Sim, eu sou muito paciente. Ele respondeu rindo. Mas ele não fez nada. Correto, ele respondeu. Então por que matá-lo? E então, o sorriso do diabo se alargou. E pela primeira vez desde que eu conheci, eu senti um medo genuíno. Porque se um homem pode me recusar, outros podem perceber que também podem. Por um instante, nenhum de nós dois disse nada. Então, de repente, tudo fez sentido. O jornalista, o advogado, o professor, o padre, nenhum deles tinha qualquer ligação entre si. Todos representavam a mesma coisa, a escolha. O diabo recostou-se confortavelmente, como se estivesse conversando sobre o tempo. Sabe, disse ele, a maioria das pessoas imagina que a rebelião é algo barulhento. E não é. Ele pegou a fotografia de Arthur. A maioria das rebeliões começa com uma única pessoa dizendo não. Encarei o velho. Nada de extraordinário nele. Nada. Exceto o fato de que ele havia feito algo que, de repente, eu não tinha certeza se eu conseguiria fazer. Ele me rejeitou. O jeito como isso me incomodou não me pareceu com raiva, nem com amargura. Quase me pareceu impressionado. É só isso que importa? Controle? Eu perguntei. Ele riu. Que palavra feia. Uma análise precisa. E, pela primeira vez em anos, eu não estava pensando na tarefa. Por fim, o diabo se levantou. E então? Vai fazer isso? Olhei para a fotografia do Arthur uma última vez. O velho que passou 50 anos provando que o diabo não era inevitável. Então, olhei para o diabo novamente e disse, não. Pela primeira vez desde que eu conheci, aquele semblante de felicidade sumiu. E não foi para raiva, não passou por uma cara violenta, simplesmente sumiu o sorriso. Não, respondi. Ele me encarou como se me estudasse, como se eu tivesse me tornado interessante pela primeira vez. Ele inclinou a cabeça e falou, por quê? Pensei nisso durante anos. Me perguntei quanto da minha vida realmente me pertencia. Quanto havia sido apenas arranjado. Quanto havia sido apenas ele. Talvez eu nunca soubesse. Mas eu sabia que essa decisão era minha. Dessa vez, eu olhei diretamente nos olhos dele enquanto falava. Eu decido. Por um longo momento, nenhum de nós disse nada. Então, o diabo acenou com a cabeça. Uma vez. Quase que respeitosamente. E então, desapareceu. 3 semanas depois, a polícia me prendeu. Eu não fiquei surpreso. Parte de mim já estava esperando isso desde o momento que eu queimei o envelope. As evidências vieram de todos os lugares. Imagens de câmera de segurança, depoimentos de testemunhas, laudos balísticos, provas de DNA, casos que estavam arquivados há anos e de repente se tornaram muito quentes. Era como se alguém tivesse passado quase uma década escondendo cada erro que eu já havia cometido em uma caixa. E então, resolvesse abri-la. O julgamento durou menos de um mês. O veredito foi proferido em menos de 1 hora. 12 acusações de homicídio. Culpado. Prisão perpétua. Sem possibilidade de liberdade condicional. Os jornais me chamavam de monstro. E eles não estavam totalmente errados.
Pela primeira vez em anos, não havia envelopes na minha mesa. Nem fotografias, nem nomes, nem tarefas, apenas consequências. Consequências honestas. O tipo de consequência que passei a maior parte da minha vida a evitar. Os primeiros anos na prisão foram difíceis. Depois disso, se tornaram rotineiros. A prisão tem uma estranha maneira de encurtar o tempo. Semanas viram meses. Meses viram anos. Eventualmente, décadas passam tão silenciosamente que você mal os percebe. Envelheci, meus cabelos ficaram grisalhos, depois brancos. A força foi se esvaindo lentamente das minhas mãos. Às vezes eu me perguntava sobre Arthur, se ele ainda estava vivo, se ele ainda era dono da livraria, se ele tinha alguma ideia de que um assassino tinha ido para a prisão por causa dele. Eu esperava que ele nunca descobrisse. Algumas coisas é melhor deixar desconhecidas. Quanto mais velho eu ficava, menos pensava no diabo. Não porque eu tinha me esquecido, mas porque não fazia sentido. Ele havia vencido, pelo menos em muitos aspectos. Mas havia uma coisa que me confortava: a escolha. A única escolha que eu sabia que me pertencia. Quando o diabo pediu por Arthur Hale e eu disse não, ninguém me forçou, ninguém me manipulou, ninguém armou nada, eu escolhi. Para a maioria das pessoas, isso não parecia grande coisa, uma decisão, uma recusa, depois de uma vida inteira de escolhas terríveis. Mas para mim isso importava, talvez mais do que qualquer outra coisa. 41 anos se passaram. Meu coração começou a falhar. Os médicos da prisão me disseram que não tinha muito tempo. Eu agradeci. Pareciam surpresos. A morte me perseguia quase a vida inteira. Sinceramente, fiquei impressionado por ter demorado tanto tempo para me alcançar. A chuva batia suavemente na janela da enfermaria. O quarto cheirava a desinfetante e a velhice. As máquinas zumbiam baixinho ao lado da minha cama. Eu estava observando a chuva quando notei alguém sentado na cadeira à minha frente. Um moletom familiar, um sorriso familiar, e ele não parecia um dia mais velho do que quando nos conhecemos. O diabo. Olá, John. Eu ri fracamente, até que enfim. Eu queria te dar um tempo, ele disse. Por um tempo, nenhum de nós disse nada. O monitor cardíaco continuou com seu ritmo constante. Finalmente, eu olhei para ele. Sabe de uma coisa? O diabo ergueu a sua sobrancelha. O quê? Eu sorri, um sorriso discreto. O primeiro sorriso genuíno que dei em anos. Acho que ganhei. Pela primeira vez naquela noite, ele pareceu surpreso. Ganhei? Ganhou? Ele perguntou. E eu assenti com a cabeça. Você nunca teve o Arthur. Passou anos me usando, mas no fim eu disse não. O sorriso retornou lentamente, paciente, interessado e aguardando. O sorriso dele se levantou lentamente. E isso foi o suficiente? Ele perguntou. Pensei nisso, na encruzilhada, no aperto de mãos, nos envelopes, na cela da prisão, nas décadas. Então eu assenti. Foi o suficiente. O diabo olhou para mim por um longo momento. Então ele riu. Não de forma zombeteira, nem cruel. Ele riu genuinamente. Como se eu tivesse contado uma piada que ele nunca tivesse ouvido antes. John. Algo naquela risada me incomodou. O quê? Então o diabo se inclinou para frente. Você realmente acha que a prisão foi o castigo? De repente o quarto ficou mais frio. Do que você está falando? Seu sorriso se alargou lentamente e pacientemente. A prisão nunca foi o castigo. Pela primeira vez em 40 anos senti medo de novo. Medo de verdade. O tipo de medo que eu costumava ver nos olhos das outras pessoas. E o que acontece agora? O diabo se levantou, ajeitou as mangas e olhou para mim. Pela primeira vez pareceu ancestral. Não velho, ancestral. Como algo que existiu há muitos e muitos anos atrás, antes do início da história, muito antes da humanidade aparecer e escrever histórias sobre monstros. O castigo começa quando você morre.
E então o diabo desapareceu. O monitor ao meu lado continuou seu ritmo. A chuva continuou caindo lá fora. O quarto permaneceu exatamente como estava. Eu apenas fiquei deitado ali, encarando o teto, ouvindo o meu próprio coração bater regressivamente, esperando que parasse. As últimas palavras do diabo pesaram no meu peito, mais pesadas do que qualquer bala que eu já tivesse levado. Passei a vida inteira sem medo da morte. E agora, pela primeira vez, eu estava apavorado com isso. E achei que faltou alguma coisa, sabe? Talvez pela tradução. Eu não consegui, sei lá, eu senti um pouco de falta, sei lá, de entender um pouco mais do personagem principal. Eu gostei bastante do diabo. Ele me lembrou muito do diabo desse livro aqui. O diabo desse livro aqui, ó. Se os gatos desaparecessem do mundo. É um livro maravilhoso, leiam. Comprem. Eu vou ver se eu boto o link aí. Eu sei que tem como pôr o link dele. Eu achei interessante a história. Eu gostei do ritmo que ela se desenvolveu até. Eu achei ela até que imersiva. Não sei, eu senti falta de algo. Eu senti falta. Eu acho que não. Essa coisa de não ter de fato o final. A gente não saber o que realmente acontece com ele. Se aquilo foi um blefe, sabe? Se aquilo foi. Enfim, não sei. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Perdão. Eu achei que fosse gravar mais de uma história nesse vídeo, mas já tem 46 minutos de arquivo bruto. Eu acho que vai ser só isso. Mas muito obrigado por terem assistido até aqui. Comentem embaixo o que vocês acharam da história. E é isso. Se vocês tiverem alguma história paranormal que vocês queiram que eu leia, pode ser, sei lá, algum relato de coisa que vocês tenham vivido, ou alguma história de terror que vocês mesmos escreveram, vocês podem mandar pro meu e-mail, Enzo, o canal, vai estar aqui na tela. Se vocês quiserem apoiar minha produção de conteúdo para internet, vocês podem me apoiar através do Apoia-se, do Patreon, ou aqui no LivePix, me mandando uma doação com uma mensagem que pode ser carinhosa, ou seja lá o que vocês quiserem dizer, desde que venha do coraçãozinho de vocês. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tchau! Eu não sei finalizar os vídeos, né? Muito obrigado. Beijão. Até semana que vem.